Olá a todos, é uma grande felicidade estar com vocês para estudar, para refletir sobre a doutrina espírita e a história do movimento espírita, especialmente sobre os temas tratados no livro O Legado de Allan Kardec. A questão da edição definitiva de A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo apresenta também aspectos jurídicos muito importantes. De fato, segundo ensina o direito do autor, como está explicado na obra Curso de Direito Autoral de Elisângela Menezes, página 72, ninguém pode modificar a obra sem autorização do autor. Qualquer alteração, substituição, edição ou remodelação em seu conteúdo torna-a diferente do originalmente pensado e, com isso, a mutila, ferindo-lhe a integridade. Portanto, é necessária a autorização do autor para que a obra seja modificada. E nós nos perguntamos, evidentemente, Allan Kardec autorizou as modificações na quinta edição, revista, corrigida e aumentada de 1872, de A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo? Allan Kardec autorizou a publicação deste conteúdo modificado? Allan Kardec autorizou que o conteúdo modificado da quinta edição passasse a ser o definitivo em substituição ao conteúdo que ele mesmo, Allan Kardec, publicou em vida em 4 edições, inclusive no mês anterior a seu falecimento? E o que nós temos de resposta, né? Não há registro, nem mesmo alegação da Sociedade Anônima de que Allan Kardec tenha dado essa autorização. O único conteúdo da obra que Allan Kardec deu a conhecer, o único conteúdo da obra que Allan Kardec autorizou é o depositado legalmente em 1868 e reproduzido nas 4 primeiras edições de A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo. E ainda que se considerasse o argumento de que as modificações na quinta edição, entre aspas, não prejudicam o conteúdo da obra, ainda assim, né, segundo nos ensina o direito do autor, né, qualquer alteração fere a integridade da obra. E no caso de A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, são mais de 100 modificações que afetam consideravelmente o conteúdo da obra. Inclusive, há modificações que contrariam os ensinamentos da doutrina espírita e a lógica. E quais são os fundamentos jurídicos do caso em questão? Em primeiro lugar, do ponto de vista internacional, temos a Convenção de Berna para a proteção das obras literárias e artísticas, que protege o direito moral à integridade da obra. Entre os 177 estados que são partes da Convenção de Berna, temos
os seguintes, né? Alemanha, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Dinamarca, Equador, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Guatemala, Honduras, Irlanda, Itália, Japão, Luxemburgo, México, Moçambique, Nova Zelândia, Panamá, Paraguai, Holanda, Peru, Portugal, República Tcheca, Suécia, Suíça, Uruguai e Venezuela. Podemos consultar o texto da Convenção de Berna na página web da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, né? O direito à integridade da obra também se encontra protegido no ordenamento jurídico de muitos países, entre eles o Brasil, né? E a propósito deste tema, Manuel Felipe Menezes da Silva Júnior, que é vice-presidente da Federação Espírita do Amapá, no Brasil, né? Também ele é promotor público em Macapá, concedeu uma importantíssima entrevista ao jornal Correio Fraterno, edição 480, de março a abril de 2018. Essa entrevista está disponível na internet. E entre os esclarecimentos muito importantes que o vice-presidente da Federação Espírita do Amapá nos proporciona nesta entrevista, destacamos os seguintes. A jornalista lhe pergunta: qual a importância de se preservar a originalidade de uma obra em domínio público como é a Gênese? E Manuel Felipe esclarece: como qualquer obra literária de relevância, a fidedignidade ao trabalho intelectual de seu autor deve ser observada como direito moral inalienável. A Convenção de Berna regula os direitos autorais da produção literária, inclusive as caídas em domínio público. No caso de uma obra como a Gênese, que é uma das que se constituem a base da doutrina espírita, não pode pairar qualquer dúvida sobre sua autoria integral. E como está comprovado na pesquisa de Simone Privato, apenas as 4 primeiras edições foram impressas com Kardec vivo e não há nenhum documento escrito ou assinado nos órgãos do governo francês comprovando que ele tenha feito alterações na obra a partir da 5ª edição. E a jornalista pergunta: como espíritas, o que devemos fazer? E Manuel Felipe esclarece: estudar com profundidade e divulgar as traduções com base nas 4 primeiras edições de A Gênese. E Manuel Felipe observa também o seguinte: um detalhe importante: não são permitidas alterações de conteúdo pós-mortem, a não ser por expressa e comprovada autorização do autor. Cabe ao Estado o dever de tutelar a integridade intelectual da obra e aos utilizadores o de lealdade ao seu conteúdo, sob pena de sofrer as sanções estatais.
Então, constatamos que a obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo encontra-se protegida pelo direito moral à integridade e que quem não respeita o direito moral à integridade pode estar sujeito às sanções estatais. Recomendamos a todos a leitura de toda a entrevista do vice-presidente da Federação Espírita do Amapá ao jornal Correio Fraterno. Júlio Nogueira, advogado, membro da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual e da Liga Internacional du Droit de la Concurrence, divulgador do Espiritismo no Teatro Espírita Leopoldo Machado, em Salvador, escreveu um importante artigo que introduz a publicação pela Fundação Espírita André Luiz da tradução para o português do conteúdo autêntico, ou seja, de 1868, de A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. E neste artigo, Júlio Nogueira explica o seguinte: não foi Allan Kardec quem solicitou a autorização de publicação e o depósito legal da quinta edição. As alterações realizadas em A Gênese após o falecimento de Allan Kardec somente poderiam ser consideradas juridicamente válidas como originadas da vontade deste se, no procedimento sucessório, fosse apresentado o indicativo apto a reconhecer essas alterações como vontade do autor. Na situação examinada, não foram apresentados no testamento ou inventário qualquer formalização ou indicativo expresso que apontasse no sentido de que as alterações seriam da vontade de Allan Kardec. E Júlio Nogueira conclui: deve ser obstada a circulação dos livros A Gênese que estejam tomando como base a quinta edição francesa e também as traduções nela baseadas. Em suma, a quinta edição, revista corrigida e aumentada de 1872, de A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, não respeita o direito moral à integridade da obra, que se encontra amparado na Convenção de Berna e no ordenamento jurídico de muitos países. Agradecemos imensamente a atenção de vocês, o carinho, a amizade fraterna, a divulgação destes vídeos. Estejam à vontade para divulgar estes vídeos. Agradecemos a Rádio Portal da Luz, que tem emitido os nossos programas, e desejamos a todos vocês de coração muita paz, muita saúde e muita felicidade.